Essa semana, uma aluna minha fez uma pergunta muito interessante. Ela perguntou, eu posso usar a máscara de aquarela em papel no tecido? Olha, eu nunca tinha pensado sobre isso. Em função da nossa live, né, nessa semana, sobre pintar um pé de tangerina, quem assistiu o dorama Se a Vida Te Der Tangerinas, essa abertura é lindíssima. Eu vou aproveitar o tema e vou imaginar, tá? Se a gente fosse fazer um pé de tangerina, se a gente consegue mascarar, ou seja, né, deixar essas áreas que seriam as tangerinas, preservá-las, fazer toda a pintura e depois tirar essa máscara, né? E aí eu vou fazer o teste com vocês com duas coisas. Uma vai ser a máscara para aquarela. Gente, nem sei se esse não tá funcionando, porque tá vencido. Eu não uso nem para papel, tenho aí, mas não uso. E ele, ó, quando vai ficando velho, ele vira uma borrachinha mesmo, tá? Vou mostrar para vocês como funciona. Não sei se funciona para tecido. Mas resolvi também usar a Guta, que é esse delineador têxtil que serve justamente para impedir que essa aquarela penetre em alguns lugares que a gente não quer que ela penetre. Bom, não fiz antes, vou fazer o teste aqui ao mesmo tempo com vocês. Quando a gente vai usar essa máscara para aquarela, o que eu recomendo? Eu recomendo que você pegue um pincel velho já, porque isso aqui estraga as cerdas, tá? E agora, para aplicação, tem um pequeno detalhe. Você não pode colocar pouca máscara, não, porque senão na hora de retirar, você vai ter muita dificuldade. Então, seja generosa na hora de aplicar essa máscara. Você consegue isso ou colocando mais produto no pincel, sabe? E deixando esse montinho, esse relevo, de forma que você não consiga ver a superfície que está por baixo. Agora, a aplicação da Guta é um pouco mais simples, porque ela já vem com esse bico dosador, e aí, nesse caso, como ele é bem fininho, eu só fui fazendo as bolinhas. A diferença da Guta é que você precisa esperar secar, e pelo que diz o fabricante, 24 horas. Nesse caso aqui, eu vou acelerar a secagem, mas tem um pequeno detalhe, a Guta tem que ser removida com água, e não apenas fisicamente do tecido. Bom, então vamos lá, voltando ao nosso teste. Aqui eu já tenho essa Guta praticamente seca, ela ainda está um pouco brilhante aqui, mas eu acho que ela já não solta mais. Eu vou fazer agora um teste aqui. Vou aproveitar e fazer um verde, que eu vou precisar dele depois. Sempre um pouquinho de preto para dessaturar. Ó. E tá vendo que quando você passar por cima, você pode passar por cima, inclusive, da máscara. Ela estará seca e ela forma uma película mesmo. Então, ela vai impedir, pelo menos em tese, que o pigmento penetre onde ela está. Não fiz o teste ainda, vamos ver. A Guta também seria a mesma coisa, né? Ó. E aí vou secar novamente. Bom, eu posso perceber por aqui que onde realmente estava a Guta não pintou. Mas qual que vai ser o problema? Aqui para tirar a máscara, ó, basta eu esfregar e ela vai sair. Às vezes é um pouco chatinho, mas ó, ela sai como se fosse uma borrachinha. Se você colocou pouco, pode ser que dê mais trabalho, tá? Notei que onde eu coloquei mais, ela sai mais fácil. Mas aí você pode pegar a pontinha de alguma coisa e esfregar, ó. Que ela sai, uma borracha mais firme, ela sai. Olha, sai direitinho, gente. Ó, super funciona. Agora, aqui a Guta não sai, eu teria que lavar. Qual que é a diferença? Aqui, eu preciso esperar 24 horas para essa tinta secar para eu poder lavar, para garantir que não vai sair esse outro pigmento. Eu vou fazer o teste só para a gente fazer aqui, não perder tanto tempo, sem esperar, e vou lavar, porque não adianta eu tentar tirar aqui, ó,
eu vou tentar lavar e aí eu volto depois para mostrar. E se não der certo, é porque realmente eu teria que ter esperado as 24 horas. Vamos ver. Bom, então olhando a comparação aqui, desse lado eu usei a máscara, desse lado eu usei a Guta. Eu não esperei as 72 horas que recomendo esperar para que essa tinta seque, né? Então eu deixei de molho antes, então eu noto que o pigmento saiu em alguns lugares, mas olha, a Guta funciona muito bem também. Então, se você for lavar a sua peça, se der para lavar a sua peça, você pode usar Guta sim. Esse aqui inclusive é da marca Acrylex, usado muito, né, em seda. E essa aqui eu usei a máscara para aquarela de papel, lembrando que vocês têm que colocar uma quantidade um pouquinho maior, né, para você conseguir tirar e ela ficar certinha assim, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como que eu faria a aplicação na prática desse recurso, né? Vou me inspirar nesse desenho aqui, fiz mais ou menos a minha árvore. E agora eu vou fazer com a máscara, porque eu não quero ter que lavar o tecido, né? E aqui eu já vou fazer diretamente o que seriam as tangerinas. Eu não vou não vou desenhar com lápis, porque senão o que vai acontecer? Se eu colocar o lápis aqui, ó, vai aparecer o contorno dele depois. Então eu poderia até desenhar com a caneta fantasminha, se eu quisesse aqui. Eu tô indo um pouco no feeling aqui, ó. Fazendo as bolinhas. De novo, esse pincel é um pincel que eu tô usando só para isso, porque realmente isso aqui estraga muito a cera do seu pincel. Essa árvore na série, na verdade, é um pé de caqui. Não é tangerina, não, nem sei por que chama tangerina. Acho que a ilha de Jeju, ela é conhecida por essas tangerinas, né? Tem até um refrigerante de lá e tal. Mas enfim. Pronto, fiz aqui. Vou secar também. Não vou colocar aqui para não contaminar essa água com isso. Vou deixar aqui, depois eu vou levar e vou secar. Eu vou fazer aqui 2 tons de verde. Vou fazer um bem amarelado, que eu estou vendo lá. E vou fazer um bem escuro. Para fazer agora a árvore. Peraí. Eu não sei vocês, mas amarelo é realmente a cor que eu mais uso. Ó, aqui eu vou fazer um bem denso. Coloco preto nele para dessaturar, então já estou com esses tons aqui. E vou fazer também um tom de marrom, porque eu já quero puxar o tronco. Marrom é a mistura de todas as primárias. Se você não chegar assim de primeira, como eu, não tem problema, tá? Você vai misturando. Meu olho e minha mão já estão mais treinadinhos. Vou fazer um pouquinho mais aqui. Mas vai aos pouquinhos, você vai acrescentando e vai misturando que vai dar certo, tá? Ó. Então vamos lá. Então agora eu vou fazer exatamente, vou pegar um pouco de amarelo também, como eu faria para pintar a árvore. Se você já está comigo há mais tempo, sabe que eu pinto a árvore na técnica do seco sobre úmido. Então eu venho aqui, ó, e coloco meu pigmento. Não estou me preocupando com as áreas que a máscara está, né? Porque ela já vai impedir, pelo teste que a gente fez, a gente sabe que ela vai impedir ali que o pigmento entre nela, então eu posso pintar numa boa, ó. Então deixei essa parte aqui bem úmida, mas sem poça de água, sempre falo isso. E aqui eu já dou aqueles movimentos de folha, né? Então eu faço com uns pinguinhos assim, uns pontinhos para fora.
Isso aqui já vai dar uma noção de folha pra gente, então não preciso desenhar folha por folha. Já tem um vídeo aqui no canal em que eu mostro 3 erros básicos que a gente comete fazendo árvore, então dá uma olhadinha depois desse para você ver como é mais simples do que você normalmente imagina e como que faz diferença. Ó, aqui agora eu já vou entrar com um verde um pouco mais claro, era para ser, né? Aqui, então em alguns lugares eu tô com pigmento mais encorpado, que eu já quero fazer essas fusões, esses movimentos aqui. Pela referência, eu tô vendo que esse lado de cá é um pouco mais escuro mesmo, ó. E essa parte de baixo aqui, ó, ela é mais escura. E aqui eu vou pegar, nossa, era esse aqui, mas tudo bem, ó. Bem escuro mesmo esse pigmento, na consistência que eu considero seco. Então aqui eu estaria trabalhando seco sobre úmido. E isso aqui vai me dar uma parte bem contrastada, e isso fica muito bonito em se tratando de árvores. Tá vendo onde que tá a máscara? A tinta não penetra. Uma coisa sobre referência, gente, é o seguinte: olhe para a referência, mas não se esqueça de olhar para a sua pintura, porque às vezes a sua pintura pede algumas coisas que a sua referência não tem, tá? Você viu uma mãozinha pegando alguma coisa aí, é porque Dona Cecília está por aqui também, auxiliando a mamãe, né, filha? Mas isso aí não pode, não, volta pra cá. Não, isso aí é coisa de tecido, não funciona em papel. Se você também tem esses ajudantes, gente, comenta aqui, porque é isso, né? Ó, então aqui eu vou deixar isso secar um pouquinho e já vou vir com o meu marrom e já vou trabalhar o tronco, porque eu quero criar essa fusão. Tá? Quero essa tinta aqui, ó, se mesclando para dar esse aspecto mais aquarelado. Tô pegando um pouco de água pura também para trazer um pouco de luminosidade. Aqui eu já estou fazendo um degradê, né? Vou deixar isso aqui tudo trabalhando um pouco. Deixa eu consertar essa forma aqui. E vou fazer também esse muro. Não tava muito nos planos não, mas eu acho que vai ficar bonito. Então, o que que eu vou fazer aqui no muro, ó? Vou fazer um pouco aqui de textura com o meu pincel mais na horizontal. Na verdade, isso aqui são pedras, né? Então, tem umas partes que são um pouco irregulares. Pedra é uma coisa gostosa de desenhar. Se você quer ver um vídeo de pedra, comenta aqui pra mim também. Achei, nunca trouxe. Então, pode ser interessante. Ó, tô trabalhando igual eu trabalhei com a árvore. Tô trabalhando aqui também, ó. Colocando em alguns lugares. Para dar alguma textura a mais, eu acho que eu vou colocar sal. Vamos fazendo experiências aqui. Não precisa ficar agarrado na referência, né?
E agora que isso aqui secou um pouco, eu vou fazer uns respingos. Lá no curso eu falo sobre isso, sobre o tempo diferente de secagem. Normalmente quando seca mais, os respingos, esse efeito couve-flor, ele fica mais aparente. Então, vou fazer um pouco de textura aqui com respingo também. Posso tirar em alguns lugares que eu quero que fique mais luminoso. E é isso, vou secar tudo. Agora com tudo seco, vou remover a máscara, a hora da verdade aqui. Bom, então aqui eu retirei, o que eu percebo é que a gente não consegue retirar tudo. Então agora eu tô na dúvida se eu vou conseguir pintar, porque no papel, quando você coloca a máscara, veda completamente. Aqui ele não vedou completamente, talvez eu tivesse que ter colocado mais, um pouco mais de máscara, né? Bom, mas enfim. Percebo que em alguns lugares ainda ficou um restinho de máscara, ou onde eu não coloquei máscara, penetrou aqui, né, o verde. Então, se você quiser, você pode colocar, ser mais preciso na aplicação e coloca mais, põe mais volume. É mais fácil para tirar, inclusive. Aqui eu vou já fazer um degradê no lado delas. Faz um efeito, a gente às vezes fala, mas é tão pequenininho, mas olha, faz diferença, tá? Isso é um capricho que eu acho que é legal da gente ter. De trabalhar essa variação de tonalidades. Eu vou fazer ainda uma segunda camada aqui, mas vou deixar isso aqui secar um pouco mais. E vou trabalhar aqui essas pedras rapidamente. Não vou ficar falando muito não, para não... o vídeo não ficar muito longo, e aí depois, se for o caso, a gente faz um vídeo só de pedras, tá? Vou acelerar. Olha, eu vou fazer uma segunda camada aqui, em alguns lugares que eu quero dar mais contraste. Ai, não estava completamente seco. Se isso acontecer com você, não se desespere. Você pode pegar o papel toalha rapidamente e retirar, tá? Eu poderia umedecer aqui tudo e fazer isso aqui numa técnica de úmido sobre úmido, porque a minha camada, secando bem a minha camada, isso aqui também daria certo. Mas eu quero trazer um pouco dessa textura de folha, fazendo como se fossem uns pontinhos, porque eu vejo isso na referência e eu achei legal, achei interessante, principalmente desse lado de cá, que é um lado que, pelo que eu vejo lá, ele é um lado mais escuro. Não é normalmente como eu faço, eu gosto da coisa um pouco mais gestual. Mas eu acho que nesse caso aqui, respeitando a referência, acho que vai ficar legal. Então aqui tá tudo certo, poderia ter ficado aqui, mas eu vou fazer a gracinha. Repara aqui como na referência, na verdade foi uma pintura com nanquim depois, né? Então, eu vou fazer uma gracinha assim de desenhar as folhinhas. Ah, gente, eu gostei, achei bem bonito assim, sabe? Você pode fazer alguns respingos, eu gosto. Aqui de novo é aquela hora que, se você ficar inseguro, pode parar, tá? Eu gosto dessa linguagem de respingo, eu acho que traz um ar mais aquarelável, mostrando que é aquarela, sabe? Vou colocar até aqui em cima. Ah, meu Deus, ó, pode acontecer com você também, não tem problema, não se desespere.
Pegue um papel toalha. Se tivesse na minha mão teria sido mais rápido ainda. Mas ó, tá tudo certo, tá? E eu acho que ia ficar legal aqui também fazer uns respingos em branco. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela tinta branca de tecido, que seria o equivalente a uma tinta guache que eu usaria no papel, por exemplo, ó. Eu vou pegar a tinta branca, essa tinta branca aqui, nossa, nem fechei direito, peraí. Essa tinta branca aqui de tecido, vou colocar um pouco de água nela, não tem problema se a minha água tá um pouco sujinha, é até bom que não fique aquele branco tão gritante. Ó, deixa ela diluída aí. Posso colocar em alguns lugares. Olha, eu vou me dar por satisfeita. Põe mais um pouco. Só mais uma coisa que eu vejo aqui em alguns brilhos das pedras, em alguns lugares aqui na referência, eu vejo que tem um branquinho aqui em cima mesmo, ó. Isso é muito bom para destacar a superfície. Pronto, gente. E é isso, então, a nossa referência da série Se a Vida Te Der Tangerinas. Fizemos aqui. E, nesse caso, usamos a máscara para aquarela. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Se quiser conhecer mais sobre o meu curso de aquarela em algodão, o link está aqui na descrição e te vejo numa próxima oportunidade.